E eu acho que não há suficiente disso hoje em dia, sabe? Está cada vez mais difícil ser capaz de dizer quem são os cristãos. E você não pode dizer só porque eles têm um adesivo de peixe no carro ou uma cruz em torno do pescoço. Vocês os conhecerão pelos seus frutos, Jesus disse. Só sabemos quem são os verdadeiros cristãos pela maneira como se comportam. 2 Pedro 2,13 nos fala das recompensas da injustiça. Eles serão pagos com danos pelos danos que causaram. Sua ideia de prazer é se divertir em plena luz do dia. Eles são manchas e defeitos, se revelando em seus prazeres enquanto festejam com vocês. No entanto, Mateus 10:41 diz: quem receber uma pessoa justa só porque ela é uma pessoa justa, receberá a recompensa de uma pessoa justa. Então, pessoas injustas recebem danos pelos danos, mas as pessoas justas recebem uma recompensa, e essa recompensa é tão maravilhosa que até mesmo alguém que abençoa uma pessoa justa só porque ela é justa, também receberá a recompensa de um justo. Sabe, as recompensas de Deus são absolutamente incríveis. Agora, Romanos 6:20-22 é muito interessante. Diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Mas que benefício vocês escolheram naquele tempo, pelas coisas das quais agora se envergonham? Essas coisas resultam em morte. Então ele estava pedindo aos romanos para pensar. Ok, quando vocês viviam em pecado, vocês estavam livres de qualquer necessidade de viver uma vida certa. Mas o benefício que vocês tiveram com esse tipo de vida foi somente miséria. Quem pode realmente dizer que uma ressaca é divertida? Nem sabe. Quem pode dizer que ficar cheio de ódio por alguém é divertido? Isso não é divertido, isso não é divertido ou agradável, não te traz paz nem alegria? Quem quer viver a vida sempre com medo de ser pego por estar fazendo alguma coisa errada? Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, os benefícios que vocês escolhem por viverem uma vida certa leva à santidade. E o resultado é a vida eterna. Então, obviamente, a santidade é uma recompensa. E pense como é bom colocar a cabeça no seu travesseiro à noite e, não em autojustiça, mas sabendo que, pela graça de Deus, você fez as escolhas certas naquele dia e que fez a coisa certa. Por exemplo, se todos os seus amigos estão indo para uma festa e vai rolar drogas e álcool lá e estas coisas das quais você não deveria estar participando, e você diz: não, eu não poderia ir. Sua carne pode doer um pouco se você ficar sentado sozinho em casa na sexta-noite, mas, cara, o seu espírito vai se alegrar. E quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, você não vai estar num travesseiro duro de culpa e condenação. É melhor você deixar sua carne sofrer um pouquinho e ter o seu espírito se alegrando, do que ter a sua carne se alegrando e seu espírito em tristeza. Eu vivi anos com esse lamento dentro de mim, porque eu sabia que não estava vivendo do jeito que Deus queria que eu vivesse. E eu não quero ter mais nada com isso, sabe? Eu quero fazer o que é certo. Vamos, você tem fome de fazer o que é certo? Você tem fome de tratar as pessoas corretamente? E fazer as escolhas certas? A santidade é uma recompensa maravilhosa. A Bíblia fala sobre a porta estreita e a porta larga. Essa porta estreita representa um caminho estreito. E basicamente está dizendo que se você vai viver pelo caminho estreito que leva à vida, agora lembre-se que há uma recompensa no final desse caminho. Então, tem coisas que você não será capaz de fazer. Por quê? Porque sabe que não seriam certas. Sabe, se você vai trabalhar a justiça que Deus colocou em você, então você não vai falar mentiras. Mesmo que você se meta em problemas por dizer a verdade, você não vai mentir. Você não vai roubar. Você não vai pegar coisas do escritório onde trabalha e levar para usar em sua casa, porque estaria levando algo que não pertence a você. Você não vai cometer adultério porque sabe que a Bíblia diz que é errado.
Há coisas para as quais nós vamos ter que dizer não se quisermos viver o tipo de vida que Deus está nos chamando para viver. Agora, lembre-se, quando você é um cristão nascido de novo, Deus te justifica com Ele. Mas é para que você possa produzir o fruto desta justiça em sua vida. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à destruição, e muitos são os que o encontram. No caminho amplo é fácil de viver, você começa a fazer o que todos do mundo estão fazendo e anda por aí com seu adesivo no seu carro, vai à igreja no domingo e faz o que todo mundo faz, sabe? Mas no final disso está a destruição. Nenhum soldado de primeira classe se envolve com o mundo ou os costumes do mundo. 2 Timóteo 2, 13 e 4. Junte-se a mim no sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que serve como um soldado fica preso. Deixe-me fazer uma pergunta. Você já ficou preso nos problemas de outra pessoa? Uau! Você começou a tentar ajudá-las e, de repente, você ficou sabendo muito mais do que queria saber e agora está todo preso nessa bagunça e você só quer cuidar das suas coisas e ficar fora disso? Quando você está preso em algo, fica todo amarrado naquilo e você perde a liberdade. Bem, a Bíblia está nos dizendo para não estarmos presos com o mundo. Estamos nele, mas não somos dele. Deixe-me dizer novamente, você não pode agir como o mundo. Podemos viver nele, mas devemos estar aqui como exemplo para as pessoas do mundo querer ter Jesus. Não para nos chamarem de hipócritas, porque nós não vivemos a vida na qual nós dizemos crer. Precisamos viver uma vida separada. Acho que precisamos ouvir mais disso. Que não estamos aqui para sermos como todo mundo. Veja, nós não somos melhores do que ninguém, nós não torcemos o nariz para ninguém. Eu amo os pecadores, eu amo os perdidos. Eu quero fazer tudo o que eu puder para atraí-los e ajudá-los, sabe? Mas realmente, eu amo esta declaração de Francisco de Assis. Pregue o tempo todo, use palavras apenas quando necessário. Deixe a sua vida ser uma pregação. Quando for trabalhar, deixe sua vida ser uma pregação. Trate bem as pessoas que não te tratam bem. Dê 8 horas de trabalho por 8 horas de salário. Não se assente no almoço e faça fofocas sobre outras pessoas do escritório com outras pessoas. Não murmure nem reclame do seu trabalho e das circunstâncias e do seu chefe. Faça com que vejam que há uma diferença em você. 2 Coríntios 6,17 diz, portanto, se afastem, sejam separados, diz o Senhor. Não toquem em nada impuro e eu vos receberei. Hebreus 12:1, portanto, já que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, aqui está falando de pessoas que viveram uma vida certa e já foram antes de nós e não estão mais aqui na terra, sabe? Mas que estão nos incentivando no reino espiritual. Vamos jogar fora? Estas são palavras um tanto violentas. Vamos jogar fora tudo aquilo que nos impede e todo o pecado que tenazmente nos assedia e vamos correr com perseverança a carreira que está diante de nós. Agora, andar nesse caminho estreito só será feito por aqueles que têm fome e sede de justiça. Deixe-me perguntar, você realmente quer fazer o que é certo? Está disposto a fazer o que é certo mesmo que seja a única pessoa que conhece que está fazendo? E se você quer, não seja hipócrita e ache que é melhor que todo mundo, agradeça a Deus por te dar graça. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo disse, pois Demas, porque ele amou o mundo, ele me abandonou. Isso é interessante. Várias pessoas viajaram com Paulo em seu ministério, mas este homem, chamado Demas, ele amou tanto o mundo que ele abandonou Paulo e voltou para os caminhos mundanos, e duvido que ele tenha tido final feliz. Romanos 4, 22 a 25 fala sobre a justiça a qual foi imputada a cada um de nós. Agora, isso não foi escrito apenas em favor dele, mas foi imputado a ele. Mas veja, esta justiça também será imputada a nós, se crermos naquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e se você o recebeu como Salvador, esse direito diante de Deus é imputado a você. Porque a nossa própria justiça não é aceitável diante de Deus para a salvação. Ele gosta quando queremos fazer as coisas certas, sabe? Mas não há nenhuma quantidade da nossa justiça que possa chegar ao padrão de Deus. É por isso que nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus Cristo.
Nós vamos a Deus através dele. Isaías disse, toda a nossa justiça é como trapos de imundícia, e eu preciso dessa justiça de Deus. Eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Se você é um crente, você tem direito diante de Deus, mas se você realmente ama a Deus, você vai querer fazer a coisa certa. E você não está fazendo isso porque tem que fazer ou para ganhar esse direito diante de Deus, mas você quer fazer a coisa certa porque você ama a Deus por causa do que Ele fez por você. A Bíblia nos ensina em Hebreus 5 que uma pessoa não pode amadurecer espiritualmente se ela não compreende a justiça. Você tem que entender a doutrina da justiça, e é disso que eu estou falando agora. A doutrina da justiça é que fomos justificados com Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas então, o apóstolo ainda nos ensina a viver vidas corretas, a fazer as coisas certas. E isso é tão bom. Vista a couraça da justiça para que você seja capaz de enfrentar o inimigo que vem atrás de nós o tempo todo. Efésios 6 é um capítulo dos versículos 10 até o 18 que fala sobre a guerra espiritual, sobre como ganhar a guerra contra o diabo. E uma das coisas que diz lá é, vista a couraça da justiça, saiba que você foi justificado com Deus. Tenha confiança de que você é um filho de Deus, que Ele te ama e que você foi perdoado dos seus pecados. E então eu amo o que diz em 2 Pedro 2, seria melhor que você nunca tivesse conhecido a justiça do que ter experimentado voltar ao pecado. É como um cachorro voltando ao seu próprio vômito ou como uma porca que foi lavada, chafurdando na lama novamente. Eu quero te encorajar a não se comprometer. Não retroceda em fazer a coisa certa. Quando nós nos comprometemos com o erro, nós fazemos menos do que nós sabemos que devemos fazer. Salmo 11, verso 7 diz, pois o Senhor é rigidamente justo, na Bíblia amplificada, e Ele ama aqueles que são justos. No Salmo capítulo 5, verso 12 diz, pois tu, Senhor, abençoarás rigorosamente os justos. Então não comprometa sua vida para manter outras pessoas ao seu redor felizes. Sempre siga a liderança do Espírito Santo e faça o que você sabe que é o certo para você. Precisamos ouvir isso de novo. Sempre faça o que você sabe que é a coisa certa. Não importa o que os outros pensem ou digam, você faz o que sabe que é certo. Pois tu, Senhor, abençoarás rigorosamente os justos, aqueles que estão corretos diante de ti. Como um escudo, você irá cercá-los com boa vontade, com prazer e favor. Uau! Aí está uma bênção. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles vão ser satisfeitos.